Deixa eu começar a gravar, que preste atenção que no decorrer da aula eu vou explicando o porquê, ou os porquês eu passei esse vídeo para vocês, viu? Com certeza, Com você certeza você. Deixar aqui meu microfone. já ouviram falar do famoso aplicativo de transporte chamado Uber. Seja por já ter utilizado o serviço, pelas notícias envolvendo os motoristas, os conflitos com os taxistas, ou por conhecer algum amigo ou amiga que já utilizou, o Uber se tornou presente no imaginário coletivo desde o seu lançamento, em 2010 nos Estados Unidos e em 2014 no Rio de Janeiro. Mas o que será que esse aplicativo significa para o futuro das relações de trabalho no mundo? É isso que iremos investigar a partir de agora. No último vídeo, tentamos, de maneira breve, apresentar as condições de trabalho do século XXI. Citamos alguns fenômenos que começaram a surgir e se tornar hegemônicos neste momento da vida humana. O modelo toyotista de produção exigiu a configuração de um novo tipo de trabalhador: o trabalhador telemático, os trabalhadores terceirizados, os subcontratados, os trabalhadores em regime parcial, dentre outras características destacadas. Se ainda não ficou clara essa nova realidade do mundo do trabalho pela qual todos passamos, precisamos observar o crescimento de um novo tipo de condição de trabalho, aquela na qual não há vínculo empregatício entre empregado e empregador. Vamos com calma. Será que está clara a distinção entre trabalho e emprego? Trabalho, dentro da sociologia de vertente marxiana, é uma atividade genérica que implica na transformação da natureza pelo ser social que, ao mesmo tempo que modifica o meio, é transformado por ele. Em palavras mais simples, trabalho é toda ação humana que modifica a natureza e, ao fazer isso, modifica o próprio autor da mudança. Já emprego é uma condição historicamente determinada que sujeita o ser social, realizador de trabalho, a um tipo único de atividade imposta por um outro sujeito social ou pelo capital. Ou seja, emprego é o congelamento de todas as potencialidades do trabalho humano em apenas uma atividade. Na sociedade capitalista, o emprego se tornou a única via de garantir a sobrevivência do ser social, a ponto de toda a sociabilidade do indivíduo estar relacionada com este tipo de trabalho que ele tem. O emprego, em uma sociedade capitalista, possui algumas características comuns. O emprego não é visto como produtor de liberdade, pelo contrário, é a fonte de medo e bloqueio de capacidades. O emprego é alienante, pois não é apresentada a dimensão global da atividade. A tecnologia utilizada no emprego é vista como um monstro a ser combatido, pois gera desemprego, e a riqueza é o objetivo final de toda relação empregatícia. Certo, mas qual é a nova relação de emprego que existe na atualidade que cria o fenômeno da uberização? Podemos chamar essa relação de expropriação secundária potencializada. Se antes, no modelo fordista, em uma sociedade industrial, tínhamos claro quem era o empregador e quais momentos o empregado estava prestando serviço para a empresa, agora, em um regime toyotista, esses limites ficam borrados. O exemplo da empresa Uber, e por isso o conceito de uberização, é claríssimo. Temos um aplicativo de computador que faz o meio de campo entre o dono do automóvel e a pessoa que quer pegar a carona. A empresa dona do aplicativo retira lucro de todas as corridas que o motorista faz e é pago pelo cliente. Contudo, esse motorista não possui relações de emprego, ou seja, direitos, férias, 13º, seguro-desemprego, carteira assinada e etc., com a empresa do aplicativo. Isso significa que a empresa não é dona de nenhum dos meios de produção que são utilizados nessa prestação de serviço, o carro e o motorista. A única coisa, e mais importante, que ela possui é o controle do aplicativo. Este é um fenômeno de centralização absoluta e internacional do trabalho. Se antes, quem comandava o ritmo da produção seria a demanda de uma certa região, o supervisor ou gerente da fábrica, agora, com os aplicativos do modelo Uber, o controle é realizado por algoritmos, que não são pessoas e não estão localizados no país do motorista. Não há jornada de trabalho combinada, não há valores pré-estabelecidos, não há segurança na realização do trabalho, o motorista não é empregado. É apenas um prestador de serviço, casual, em algumas vezes. O conceito leva o nome deste aplicativo apenas por ele ter se tornado famoso e quase hegemônico nos grandes centros urbanos. Mas essa é uma nova realidade de relação de emprego, trabalho e capital que poderá se tornar dominante nos próximos anos. Parece que estamos vendo uma realidade de trabalho sem emprego, pois há uma atividade sendo realizada por um ser social, contudo, não há um vínculo de emprego que o segure nessa condição. A uberização é um fenômeno no mundo do trabalho resultado de um conjunto de fatores convergentes: crises no modelo de estado de bem-estar, avanço de políticas neoliberais, a desindustrialização da produção, o aumento demográfico da população mundial, a consolidação da sociedade em rede, a educação voltada para competências, o incentivo de empreendedorismo, engajamento e reforço da empregabilidade.
Tememos que a tendência dos próximos anos seja um aumento drástico desse tipo de trabalho sem emprego, em atividades precarizadas, mal ou não remuneradas, com uma sociabilidade limitada e aprisionados em uma condição semelhante à de outros seres sociais. Este é um futuro mais próximo do que imaginávamos. As máquinas não tomaram nossos lugares. Nós as utilizamos para fazer dos seres sociais mais limitados e menores. Que o caminho tome um outro rumo, de libertação da essência humana, a realização de um trabalho criativo e emancipador. Até o próximo vídeo e tchau! Chegou aí, boa tarde, boa noite, né? Gente, vocês viram aí um vídeo falando da realidade social de nossos tempos, né? Nosso tempo agora, a gente está vivendo 2000, né? 2010. Foi 2010, não foi? Que a Uber surgiu. Chegou aqui em 2014, né? No ano da Copa do Rio de Janeiro. Foi Copa? 2014? Olimpíada. Foi Copa do Mundo, não foi? Foi Copa do Mundo. No Rio de Janeiro, não, no Brasil, né? A Olimpíada que foi no Rio de Janeiro. Nós discutimos a bendita da Revolução Industrial, né? Vamos dizer, os fundamentos, os fatos históricos, né, que foram fundamentando, né, que foram, vamos dizer assim, sedimentando aquilo que no século XVIII, XIX ia desembocar na Revolução Industrial. Né? Foi tema de minha pergunta, ninguém respondeu e ninguém ganhou um ponto e nem um meio ponto na aula passada. Né? Então, vocês fiquem atentos na aula, anotem. Tá ok? E talvez tenhamos mais uma pergunta nessa aula. Lembrando que Geberton e Renata não podem responder por enquanto. Eu tenho que dar até o ponto de vocês. Então, houve o quê? Houve as mudanças, nós vimos a questão dos cercamentos, né, da liberação de mão de obra, né? Eu comentei para vocês da lei de Henrique VIII, né, aquelas leis draconianas, vocês pesquisaram? Hein, Gerberton, você pesquisou? Renata, Claudiane, Laís, Vitor? Você chegaram a perguntar? Eu não. Essa semana foi bem corrida para mim assim também. Eu nem parei para pensar não, viu? Mas eu vou dar uma olhada. Se eu mandei, tem como você mandar para mim pelo WhatsApp depois? Eu lembro. Se eu achar aqui algum site falando, eu mando. Só o nome mesmo, eu saio explorando assim. Tá certo, porque eu vou dar uma olhada. O oitavo, é isso? Henrique VIII, é. Beleza, vou dar uma olhada. Então, ele produziu algumas leis, né, de obrigação. Não era de obrigação, não era lei que obrigava diretamente, era que punia o que não podia trabalhar. Óbvio. Se você punir quem não quer trabalhar, entre aspas, né? Quem não aceitava aquelas condições de trabalho postas no início da Revolução Industrial. Diferente de não aceitar trabalho, né? Você tinha uma vida, né? Determinado modo de vida, você, de uma forma abrupta e violenta, é obrigado a vender sua força de trabalho, né? Nas grandes indústrias nascentes, morar nas cidades em condições péssimas, não que as condições eram maravilhosas, né? Mas as condições eram péssimas, né? Porque você tinha a questão do processo de uma densidade demográfica maior, né? A cidade, as pessoas vivem juntas umas das outras, etc., né? Então, elas vão comer, né? Tem a questão do saneamento básico, de como era o saneamento básico naquela realidade, né? A proliferação de ratos, mas na Idade Média isso tinha tudo isso, mas isso, nos primeiros momentos da Revolução Industrial, houve um processo de agudizamento dessas condições de vida bastante precárias. Houve a supremacia da cidade perante o campo. Né? O centro do dinamismo da vida social não estava mais no campo, o centro da produção da riqueza não estava mais no campo. Né? Significava o quê? Que o campo agora está subordinado às cidades, às indústrias que existiam nas cidades. A produção do campo se torna uma produção que também vai estar vinculada à produção de mercadoria,
ou seja, vai absorver a lógica da produção de mais valor das indústrias. O tempo muda, né? Eu estava lendo, que eu comentei com vocês, mas agora eu li e confirmei, o relógio mecânico, essa segmentação em horas, minutos, semanas, dias, meses, anos, séculos, etc., essa forma de se contar o tempo, né, cuja centralidade é do relógio mecânico, ela é um invento do século XVI, se eu não me engano, 14 ou 16. Eu acho que é século XVI, ou seja, é algo recente, né? Obviamente, dentro do desenvolvimento da própria comunidade humana, da própria sociedade, né? Então, há algo recente. E, principalmente, acho que é século XVI. Se não for o XVI, é 14, é um dos dois. Eu troco um pelo outro. Então... Estava dando uma olhada aqui agora, professor, no Nelson de Henrique VIII, só logo na legenda assim em cima, já tá falando, o pior monarca da história. Um dos piores monarcas. Para você ver. Depois você dá uma lida direita, né, se tiver acesso, né? Então, as transformações econômicas, né? Surgimento de novas formas de relação social, econômica e social, fez com que houvesse inúmeras transformações, não só na Europa, no mundo todo, né? Imagina o tempo transforma-se, não é mais o tempo divino, não é mais o tempo de Deus. A igreja não é mais o centro da estrutura social. O campo não é mais o centro do dinamismo da vida social. A cidade torna-se o centro da atividade econômica. As relações sociais são pautadas pela impessoalidade. Existe um Estado, o Estado é laico, impessoal, as pessoas obedecem à lei, né? Nas grandes cidades, as pessoas são desconhecidas umas das outras, basicamente, em regra, né? Então, para a transformação e desenvolvimento da ciência, na explicação da vida social, na explicação da vida natural, pauta-se muito nas construções científicas, né? Não que a igreja, o senso comum, outras formas de conhecimento deixam de existir, mas a última palavra passa a ser dada pelos especialistas da ciência, né? Então, houve essas inúmeras transformações. Mas a principal transformação que desencadeia as transformações é justamente a centralidade da atividade econômica enquanto atividade estruturadora da nossa vida. O que isso significa, Gilberto? O que isso significa, Renata, que foram as duas que acertaram? O que isso significa, Laís? Eu só estou pegando aqui o livro, viu, gente? Desculpa. Gente, Jandir Gleison, Miquel, bora lá, Jandir. Vitor, tocador de guitarra. Bora, significa o que é isso? Hein? Para falar, professor? Voltem, gente. Bora, Jeber. Fala aí. O microfone tá ruim? Reformule aí, por favor. A atividade econômica, as relações econômicas, a relação de produção da existência material, ela toma o centro da estrutura social. Ou seja, no período medieval, que nós conhecemos comumente como Idade Média, não era a igreja que centralizava a vida social, né? A igreja determinava os comportamentos, as regras morais, né? Incentivava ou não o desenvolvimento da atividade econômica, né? A explicação do mundo é a explicação divina, né? Tanto da realidade social como da realidade natural. E na modernidade, com a Revolução Industrial, é a economia que toma o centro, né?
tudo se vincula à riqueza material, à atividade econômica, à produção de mais valor, produção de mercadoria, etc. Significa o quê isso? Significa que todas as outras esferas, eu vou já respondendo, que vocês não querem participar, todas as outras esferas da vida social, elas se subordinam à questão econômica. A ciência, o desenvolvimento da ciência, é um desenvolvimento que está marcadamente influenciado pelo utilitarismo econômico, né? Tanto é que as ciências, as disciplinas científicas mais desenvolvidas são disciplinas científicas diretamente vinculadas ao processo de aproveitamento econômico. Física, você tem uma aplicabilidade prática mais direta. Química, biologia, as ciências da saúde, ou, de outra forma, as áreas ditas, vamos dizer assim, de gerenciamento do capital, como as ciências econômicas e administração. Elas tornam-se há um estímulo muito grande de desenvolvimento delas, em detrimento, por exemplo, da filosofia, da sociologia, da história e de outras disciplinas críticas, ou mais teoréticas, né? Então, a economia subordina, porque ela vai estimular um desenvolvimento e vai desestimular outro, vai financiar um desenvolvimento e não financiará outro desenvolvimento. Né? O próprio desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento da técnica está subordinado, né? Se financia determinados instrumentos, né? Técnicos, tecnológicos, né? E não financia outros. Né? Se financia determinados remédios, a indústria farmacêutica, química, etc., determinados remédios, e não se estuda com afinco, com maior profundidade, outras doenças que afetam, por exemplo, países mais pobres. Né? A arte, idem, a arte se torna mercadoria. Né? Quando você faz uma música, algum músico faz uma música, logicamente que está se expressando artisticamente, mas ele as pessoas só terão acesso, grosso modo, à produção artística dele através da mediação do mercado. Antes eram as grandes gravadoras, né? Hoje são as plataformas, Spotify e outras plataformas, né? Em que houve essa mudança, que os músicos têm que se adequar, né? Se adequar somente a gravar e vender, não. A adequação da arte é uma adequação de forma e conteúdo, né? Como trabalhador no Horkheimer, e outros autores, né? Tudo está subordinado, né? O cinema, que é a grande arte, né? Talvez seja a grande arte de nossa era da Revolução Industrial, o cinema é uma indústria, né? A indústria. E ela não esconde o fato de ela ser uma indústria. Os filmes são produzidos para ser vendidos, para dar lucro aos produtores. O cinema nasceu assim, não se tornou assim. O cinema já é assim, da essência do cinema. A religião, ela sofre a influência do mesmo modo. Se vocês pegarem, por exemplo, a teoria da prosperidade é a forma como esse liberalismo, esse capitalismo mais violento, ela venda as próprias religiões cristãs, né? Você tem lá na Bíblia, etc., aquelas falas, né? Aquela revolta de Jesus Cristo quebrando a feira, os mercadores, né? Hoje tem um estímulo a isso, né? A própria teologia da prosperidade, e tem outros, né? A afetividade, né? O afeto, o sentimento, o amor, etc., também torna-se subordinado. Né? Não vou dizer que não exista, né? E nem que não exista outras alternativas, alguém que fuja, né, tal, mas é como tendência geral de uma sociedade. Tá? Hoje em dia você tem, né, o afeto, né? O amor estar à venda, etc. Por que isso acontece? Né? Porque a atividade econômica está no centro, né? A exploração econômica está no centro de nossa sociedade, né? Porque eu não, há muito tempo
eu não participo mais disso, né? Mas se vocês que vão para algumas festas mais badaladas, etc., as pessoas, os homens, as mulheres, né, que vão chegar com carro do ano, com carros importados, etc., elas vão ter uma preferência do sucesso oposto, tanto homem quanto mulher. Há casamentos, obviamente, casamentos por interesses financeiros, né? Não é só da mulher em relação ao homem, né? Acho que é porque a sociedade tem no centro essa necessidade, né? Cria essa necessidade, não só a mulher. A mulher, porque cada própria constituição histórica do gênero feminino de subordinação em relação ao homem, mas não é porque a mulher é interesseira, né? São outras questões aqui que a gente pode discutir em outro lugar. Mas você vê casamento por amor, né? Ah, não vou ficar com fulano, porque fulano não tem eira nem beira, não tem nada, né? Vou ficar com outra pessoa, e a outra pessoa pode ser o carrasco que for, o mau caráter que for, que cara que só traga infelicidade para a mulher, ou que a mulher só traga infelicidade para o homem, mas a pessoa vai estar ali porque está dando uma certa condição financeira para ela. E é essa a particularidade do nosso momento histórico. Porque se você perguntar o que a Revolução Industrial, o capitalismo mudou várias coisas. Mas uma coisa que mudou, que é algo impressionante, é que o objetivo de nossa existência e a régua que mede nosso sucesso ou insucesso em nossas vidas é se você tem maior ou menor quantidade de riqueza. É essa transformação. É essa, vamos dizer assim, essa inversão. Somos aquilo que temos. Não somos aquilo que somos aquilo que temos. Você é uma pessoa boa, você é um ídolo, você é um exemplo, porque você é rico. Porque você tem uma mansão, porque você tem coisas financeiras, tem muita coisa. Você não é admirado, óbvio que isso vai ter pessoas que não estou dizendo que é assim para todas as pessoas, que todas as pessoas pensam dessa forma, é uma tendência geral de nossa sociedade. Eu estou falando uma tendência geral de nossa sociedade. De fazer essa vinculação. A vinculação que nós temos é a vinculação entre quantidade que vai determinar qualidade. Ou seja, quanto de riqueza material vai determinar a sua qualidade enquanto indivíduo social. É essa inversão que o capital faz, porque o capital centraliza nossas vidas na questão econômica. E todas as nossas qualidades que nós podemos desenvolver enquanto seres sociais omnilaterais são subordinados. Por isso que tem a expressão do capitalismo desenvolve aquilo que em administração e economia se chama de homo econômicos, porque ela centraliza o desenvolvimento da individualidade na atividade econômica, na busca por riqueza. É isso. Aquilo que Weber, concordando ou não com a análise de Weber, está falando que a ética protestante engendra desse tipo, ou a ética protestante não, a reforma protestante, notadamente o calvinismo, ela engendra esse tipo de comportamento. O cara falou lá, o negócio enquanto negação do ócio e tal, toda aquela discussão, já está falando, mas durante todo esse momento histórico há um deslocamento. Né? Hoje o capital não precisa mais de uma justificativa religiosa para funcionar da forma que ele funciona. Hoje ele é automático. Né? E aí daquelas pessoas que têm uma outra perspectiva de vida que não seja vinculada à tentativa de ter a maior quantidade de riqueza possível e acumulada. Comunista, vai para Cuba no Brasil assim, né? É comunista, etc. Toda aquela discussão que nós sabemos como funciona. É isso. É essa transformação, uma transformação radical do capitalismo. É essa a inversão que ocorre. Enquanto lá começou
Eu vou fazer o vínculo, eu não estou esquecendo do vídeo que eu passei no começo, não, né? Então, essa possibilidade é porque ocorrem todas as transformações. Então, a pessoa só existe para trabalhar, trabalha para existir. Porque só dessa forma ele vai ter dinheiro, tal, vai ter salário, etc. Né? E o capitalista vai acumular capital, sua parte. E como é que o capitalista acumula capital? Vale meu ponto essa pergunta. Uma pergunta que já foi feita e já responderam. Como é que o capitalista acumula capital, acumula riqueza? Trabalhando? Não, você não pode falar. Não, viu, Jé? Valendo o meu ponto. Nem você, nem Renato. Como é que o capitalista acumula riqueza? Essa pergunta já foi feita. Fazendo investimento o quê, daí, rapaz? Não é investimento, não. Bora pra cima. Em inglês. Bora. Não é fazendo investimento, não. Qual a origem da riqueza? Agora. Não, Gilberto, você já respondeu. Guardando o quê, rapaz? Quem guarda dinheiro, rapaz? Bora. Qual a origem da riqueza? Já foi respondida essa questão, gente. Eu estou fazendo a mesma pergunta. Com outras palavras, mas a mesma pergunta. Com a instalação de indústrias, professor, do tipo, por exemplo. Pode ser, né? Desenvolva, Iago. Não, Mico. Desenvolva, Iago. Desenvolva a sua resposta. Você está no caminho certo. Eu acho que pelo lucro obtido a partir dos funcionários de uma determinada empresa. Bora, Iago. Cadê Iago? Deixou de responder? Ô, professor, eu tô me encostando para falar. Cadê Iago? Mas vocês estão... Rapaz, vocês... A pergunta já foi feita, gente. Me dê mais um pontinho. Não. Me vergonha, Iago. Tá, pelo menos já não precisa fazer uma reposição. Deixa eu anotar aqui. Iago, você não vai responder mais não, né? Iago não ganhou. Lucro. É a pergunta que eu tô fazendo. De onde vem o lucro? É uma coisa mais ou menos assim, gente. Vamos dizer assim, são os meios para isso. O meio. Como é que faz essa mágica? Olha, rapaz, não é possível, viu? Iago respondeu metade, vai ganhar 0,25. Eu acho que é uma coisa que está tão em alta no YouTube, em todos os vídeos que eu não vai falar de meus assim. E Vitor ganhou meu ponto, né? Porque mais desenvolva, falem, desenvolve isso. Como é que o cara enriquece, meu povo? Gilberto não falou que é mediar através da mais-valia? Eu que não quer dar, deixa eu dizer. A mais-valia através da exploração do trabalho alheio. De um valor daquilo que é produzido pelo trabalhador e que é apropriado pelo dono. Miquel. Aí responde, Miquel, pela exploração do trabalho. Depois que respondeu, Miquel responde. Não, o ponto vai para Vitor. 0,25 para Iago. Cadê Iago? Morreu? Morreu não, né? Iago, meu ponto, viu, Iago? Que ele fala pelo que o trabalhador produz, mas que é apropriado pelo dono. E Vitor falou isso também. Eles não falaram o conteúdo, o termo, mas falaram o significado do conteúdo e como é que surge, né? Então, cada um vai ganhar meu ponto. Tá certo? Aí, olha, dentro dessa lógica, dessa inversão, tem um achado fenomenal, né? Dos manuscritos econômicos filosóficos, né? Um dos primeiros escritos de Marx, né? Que ele escreveu lá em 1844. No finalzinho, né? Olha o que ele fala. O que é para mim, pelo dinheiro, o que eu posso pagar, isto é, o que o dinheiro pode comprar, isso sou eu, o possuidor do próprio dinheiro.
Tão grande quanto a força do dinheiro é minha força. As qualidades do dinheiro são minhas, e seu possuidor. Qualidades e forças essenciais. O que eu sou e consigo não é determinado de modo algum, portanto, pela minha individualidade. Sou feio, mas posso comprar para mim a mais bela mulher. Portanto, não sou feio. Pois o efeito da fealdade, sua força repelente, é anulado pelo dinheiro. Eu sou, segundo minha individualidade, coxo, mas o dinheiro me proporciona 24 pés. Não sou, portanto, coxo. Sou um ser humano mau, sem honra, sem escrúpulos, sem espírito, mas o dinheiro é honrado e, portanto, também o seu possuidor. O dinheiro é o bem supremo, logo, é bom também o seu possuidor. O dinheiro me isenta do trabalho de ser desonesto, sou, portanto, presumido honesto. Sou tedioso, mas o dinheiro é o espírito real de todas as coisas. Como poderia seu possuidor ser tedioso? Além disso, ele pode comprar para si as pessoas ricas de espírito e que têm o poder sobre os ricos de espírito. Não é ele mais rico de espírito do que o rico de espírito? Eu, que por intermédio do dinheiro consigo tudo o que o coração humano deseja, não possuo eu todas as capacidades humanas? Meu dinheiro não transforma, portanto, todas as minhas incapacidades no seu contrário? Se o dinheiro é o vínculo que me liga à vida humana, que liga a sociedade a mim, que me liga à natureza e ao homem, não é o dinheiro o vínculo de todos os vínculos? Não pode ele atar e desatar todos os laços? Não é ele, por isso, também um meio universal de separação? Ele é a verdadeira moeda divisionária, bem como o verdadeiro meio de união, a força galvano-química da sociedade. Então, Marx está demonstrando, né, lá em 1944, esse próprio processo de inversão. O dinheiro subordina todas as outras realidades, todas as meus defeitos, todas as minhas faltas de qualidade são transformadas no processo de quanto dinheiro tem ou não. O dinheiro, ele aproxima a mim dos outros, independentemente do que eu seja. Causa admiração a pessoa que tem uma BMW, uma Mercedes, uma Lamborghini, uma Ferrari, né? Vai causar admiração por onde passar, e as pessoas vão querer ter algum tipo de intimidade delas, né? Por ela ter aquele bem material. E a falta dele também ocasiona um processo de afastamento, um processo de solidão. Você imagina as pessoas sem teto, imagina as pessoas que moram na rua, imagina as pessoas em situação de rua, que vivem no isolamento, que vivem na solidão, que as pessoas veem ela como se ela fosse intrinsecamente, naturalmente, uma pessoa ruim, tá? Mesmo sem as conhecer. Porque elas estão numa determinada condição material, ou elas vivenciam uma falta, a carência desse dinheiro, e há uma vinculação entre a condição material dela e a própria personalidade dela, a própria individualidade dela. É esse o processo que funciona, é essa profunda transformação. E é isso que Marx estava falando, e é isso que a Revolução Industrial faz. Quer você concorda ou não com a análise de Marx. Mas isso é o nosso mundo. Novamente, falando, enquanto uma tendência geral de nossa sociedade. Ah, professor, mas tem aqui um cara aqui que eu conheço, a pessoa que eu conheço, um grupo que eu conheço, etc. Também conheço várias pessoas geniais de uma humanidade gigantesca, pessoas que têm o seu comportamento com base na solidariedade, mas isso não faz com que a sociedade não seja assim. Em média. Agora, voltando ao livro, né? Ao vídeo, né? A gente estava falando sobre a lei de Henrique VIII, sobre a Revolução Industrial. Naquele período, como você estava desenvolvendo a indústria, você tinha a necessidade de
muito grande da mão de obra, de exploração da mão de obra. Então, cercamentos, os camponeses deixaram de ser camponeses para se tornarem proletários, né? E até boa parte do século XX, a indústria, o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento do capitalismo, a força de uma determinada empresa, ela significava, ou ela tinha sua medida na quantidade de trabalho, de trabalhadores que ela tinha na unidade de produção. Fulano, a empresa tal, tem 200 mil empregados. Olha que maravilha, isso significa que a empresa é gigantesca, tem poder, um poder econômico gigantesco, etc. Empresa tal tem não sei quantas unidades ao redor do mundo, tem 300 mil empregados, olha, principalmente no período fordista, né? Que chama período fordista, terrorista fordista. Nossa, aquela empresa gigantesca, etc. Isso muda no decorrer do capital, isso vai mudar. No decorrer do desenvolvimento do capitalismo, principalmente depois da década de 1970, Sidney e outros, né? Mikkel, Geberton, Sidney e Larissa, esse processo muda. Porque com o desenvolvimento da própria tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia provoca, quer queira ou quer não, um aumento do desemprego. Então, o próprio aumento do desenvolvimento da tecnologia que vai expulsar a mão de obra. O que isso significa? Significa que uma empresa é grande, é importante, é saudável, não vou dizer quanto menos trabalhadores tem, enquanto ela possa produzir uma mesma quantidade, uma maior quantidade, com menos trabalhadores. Uma empresa não é mais uma empresa admirada porque tem que ser... Para vocês terem ideia desse processo, um absurdo completo, a Nike não tem nenhuma fábrica nos Estados Unidos, né? Sabe que todas as fábricas da Nike são fora. A Apple quem produz a Foxconn, né? Foxconn, um negócio desse. É uma fábrica chinesa, não sei se eles estão fabricando. Não é da China, não. É de um país, eu não sei se é um país do Sudeste Asiático. Esqueci o nome. Que tinha suas fábricas na China. Justamente porque a mão de obra é mais barata, obviamente. Né? Então, não tem nenhuma mais necessidade de você ter muita mão de obra, muitos trabalhadores, etc. Quanto menos trabalhadores você tiver, e sua taxa de lucro, e sua margem de lucro maior for, sua empresa é admirada. A Nike não tem ninguém produzindo tênis da Nike fisicamente falando. Nenhum trabalhador da Nike produz tênis da Nike. Os trabalhadores da Nike são vinculados a marketing, essas coisas, a funções administrativas, etc. Mas não tem ninguém trabalhador vinculado diretamente à Nike que está lá fazendo. Não tem. Esse processo, né, começa lá na Revolução Industrial. Houve inúmeras transformações, a sociedade se torna essa que nós acabamos de discutir. Lá no começo do século XIX, começo do século XIX não, lá no século XIX, desenvolvimento da Revolução Industrial, há uma necessidade muito grande de mão de obra. Dentro do desenvolvimento do século XX, esse processo se inverte. Há cada vez mais uma necessidade de desenvolvimento tecnológico e que esse desenvolvimento tecnológico ele produza maior lucratividade do que a própria exploração do trabalho. Isso vai ocasionar inúmeras contradições para a própria lógica do capital e para a taxa de lucro dele, mas o capitalista individual está pouco interessado, né, no que vai acontecer com a sociedade em geral. Ele quer que aumente os ganhos dele. Então, um dos focos centrais que nós vamos trabalhar de forma mais focalizada nas próximas aulas, do toyotismo do Estado neoliberal, é um ataque frontal ao que nós chamamos de direitos trabalhistas. O custo do trabalho é um custo maior de uma determinada empresa.
Então, o trabalho, apesar do trabalho produzir riqueza, a única atividade que produz riqueza, o trabalho é visto também no capitalismo, para o capitalista, quanto custos de produção. O trabalhador, a força de trabalho é visto como custo de produção, e como todo custo de produção tem que ser diminuído para que a lucratividade aumente. E desse movimento do Fordismo em relação ao trotskismo, ocorre o que nós chamamos de desregulamentação do mercado de trabalho em âmbito internacional. Aí você tem várias reformas trabalhistas, teve a famosa reforma trabalhista na Espanha, que serviu como base da reforma trabalhista no Brasil, a reforma trabalhista do Brasil, de outros países, etc. Todo esse desenvolvimento do capital vai desembocar em que ponto? Com o desenvolvimento da uberização. A uberização, ou a precarização do trabalho, né? A uberização da fama que essa empresa teve, né? De representar essas novas relações de trabalho, que não são relações de trabalho, né? São algum tipo de relações que não são reconhecidas pelo Estado enquanto relações de trabalho. Se não são reconhecidas pelo Estado como relações de trabalho, não são relações de trabalho, juridicamente falando. Como pode ter uma relação de trabalho que não é uma relação de trabalho? Essa é a contradição. Então, o aplicativo da Uber, pode ser qualquer aplicativo. O Uber, utiliza-se o Uber porque ele é o mais conhecido. O motorista, você aí em Guarabira não tem, né? Tem outro aplicativo, mas o motorista do Uber ele não tem direito a 13º, o motorista do Uber não tem recolhimento da FGTS, o motorista do Uber não tem, se ele se acidentar, ele não tem direito a nenhum tipo de ajuda por parte da Seguridade Social, né? Não tem direito a aposentar, não tem direito a nada, né? É uma prestação de serviços. Obviamente, se ele vai ter todos esses direitos, se ele tirar do bolso e contribuir com a Seguridade Social, com o INSS. Afora isso, não tem direito a nada. O Reino Unido mudou isso, né? Uma decisão lá do Reino Unido é que houve a justiça caracterizou essa relação enquanto relação de trabalho. Na Califórnia também foi caracterizada com relação trabalhista. Em outros lugares, acho que também vão nessa direção, mas no Brasil, dificilmente, pelo menos por agora, vai mudar isso. Porque eles falam, né, os liberais falam, no índice de desemprego tão grande, né, você vai colocar encargos burocráticos? Óbvio! Por que não? Por que não pode ser colocado? Porque, obviamente, os caras querem lucrar a roda e o trabalho é visto como custo no capital. O trabalho é visto como custo, não é? Produz riqueza, mas ao mesmo tempo que a fonte de produção de riqueza, as pessoas, os donos das empresas, eles veem o trabalho enquanto custo de produção. Então, eles querem diminuir, enxugar ao máximo o custo de produção, e essas relações do Uber, das plataformas dos aplicativos de entrega de tudo, não vão nessa direção. Então, como houvesse somente duas possibilidades, né? Ou um trabalho precário, sem direitos, ou desemprego, quando não é isso, né? Isso depende de projeto, de políticas econômicas, de políticas públicas, de qual entendimento que o Estado vai ter em determinado momento histórico, depende também da correlação de forças em tentar garantir um mínimo de direitos para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, ou, de outro modo, não tirar todos esses direitos, né? Eu não sei nem qual foi as razões disso, mas por um milagre, né? O Senado ontem à noite, ele derrubou a medida provisória 1045, que era a medida provisória que só faltava falar assim, a Lei Áurea foi revogada. Então, pode escravizar à vontade. Só faltava falar isso. Era de um absurdo, que era forma de trabalho sem 13º, sem FGTS, sem FED, sem nada. E com um valor baixíssimo do salário, né? Era essa a lógica do MT, né? E todo esse processo é um processo de
que caminha nessa lógica do próprio capital, né? De uma maneira, está vendo em outros países, nos Estados Unidos, na Europa, teve um discurso de Joe Biden, né? Que porque eles lutam contra isso, né? Lutam contra isso o tempo todo, que é o custo, eles veem o trabalho como um custo. Né? Eles veem o trabalho sempre como um custo. Eles não veem o trabalho como fonte de riqueza. Né? Para eles é custo como o outro. Né? Joe Biden falou sobre esse processo, né, de precarização, falou da necessidade de fortalecer os sindicatos, né, os sindicatos que foram muito atacados em 2016, 2017 com a reforma trabalhista, etc., de uma reconstrução da classe trabalhadora. Foi um discurso, pelo menos, bastante contundente e bastante, não vou dizer radical, né, porque não é radical de forma que o keynesianismo nunca se pretendeu radical, mas é um alento para o que os últimos anos de desenvolvimento do capitalismo. Tá certo? Vocês podem pensar, né, nesse processo da Revolução Industrial, do trabalho, da centralidade da economia, do trabalho enquanto produtor de valor, do trabalho enquanto produtor de mais-valia, desse momento do terrorismo fordismo para o processo de precarização do trabalho, da uberização. Você pode pensar, é tudo maluquice de nosso professor, né? O professor está errado, não está nada. Nós estamos vivendo, né, para quem quiser, né, pelo menos partir, né, colocar a mão na cabeça, sentar hoje e parar para pensar e para refletir. Em 2021, tivemos, acho que 41 novos bilionários no Brasil. 2021. Em 2021. Em 2021, mais de 100 milhões de brasileiros estão vivendo em insegurança alimentar. Significa que eles não sabem, ter certeza que eles vão comer no dia. Basicamente. Mas professores foi por causa da pandemia. Não foi por causa da pandemia. O desemprego já era alto antes da pandemia e o PIB tinha crescido negativamente, acho que foi menos 1% no trimestre anterior à OMS declarar o novo coronavírus como pandemia. Então, isso é uma tendência que já existia. O vírus e a pandemia, obviamente, potencializaram essa crise. O desemprego já estava altíssimo e não abaixava. Tanto é que Paulo Guedes, vez por outra, quer mudar a metodologia do IBGE, etc., o cálculo do desemprego, do PNAD, né, Programa Nacional por Amostragem de Domicílio, né, não fazia o censo, ele foi obrigado a fazer o censo, no STF, que tinha que fazer o censo, etc. Né? Toda essa crítica, o PIB agora caiu, né, o semestre caiu. Se você pegar as maiores economias do mundo, todos tiveram um crescimento positivo, só o Brasil teve negativo. Não, acho que foi o Brasil e Canadá, se não me engano. Brasil e Canadá tiveram crescimento. Todos os outros cresceram positivamente. Brasil e Canadá tiveram crescimento negativo. Então, mas isso não é do governo, né? É um processo que vai se intensificar nesse governo, mas é um processo do capital enquanto força social global em que se caracteriza aqui no Brasil por um processo de violência tremenda, que vai se intensificar em 2016 com o impeachment, que aquilo foi um golpe, obviamente, da burguesia em retirar um determinado grupo político que ainda tentava fazer dar algum tipo de migalhas para a população, com tudo. E, não por outra, ele aprovou o teto de gastos, etc. Todas essas questões, que são... O que isso significa, gente? O que isso significa, com tudo? Significa que, em essência, é retirar direitos trabalhistas. Pôr um teto nos gastos sociais, nos gastos para a população, e, do outro ponto de vista, retirar direitos trabalhistas, porque, segundo eles, temos direitos demais.
vai desembocar, obviamente, nessas novas formas de trabalho, sem direitos trabalhistas, basicamente, ou com poucos direitos trabalhistas. Mas se você pegar de 2016 até agora, e se você for analisar o índice de Gini, o processo de novos bilionários do Brasil, todo o processo que se agudizou com essa pandemia, você vai ver quem está ganhando com isso, não somos nós. Então, vocês têm que ir para os índices, na realidade empírica. Tá? O que foi que aconteceu? Foi isso? Como é que está acontecendo? Como está o mercado de trabalho? Tá dessa forma. Tem que ir lá. Porque não adianta ficar falando e vocês não terem nem a curiosidade de tentar ver se eu estou mentindo ou não, né? Pode falar, a pessoa está mentindo, né? Ela está fazendo doutrinação. Pode falar, né? Mas isso é fato. E tende esse processo para ser, vamos dizer assim, para que ele não prossiga no Brasil. Acho que é um processo muito difícil, né? Para toda a Constituição do Brasil, mas pode ser que seja revertido, ou pelo menos que estanque algum desses retrocessos que nós vivenciamos nos últimos anos. Mas lembre-se, gente, isso é perfeitamente explicado pela própria lógica do capital que nós estudamos desde o início do curso. Cada capitalista ele quer cada vez mais lucrar mais e mais. E o lucro maior e maior vem também da diminuição de custos. E dentro desses custos está a força do trabalho, somos nós. Esse movimento é todo explicado porque eles querem cada vez mais lucrar. Isso é lógica do próprio capital. Incontrolável. É o capital que controla os comportamentos individuais, né? A inversão, a sociedade que controla, que nos controla, né? Não nós controlamos de forma racional o que nós queremos enquanto organização social. Não é, gente? Então a gente vai ficando por aqui, eu acho que já acabamos, né? Começamos mais cedo, né? Um pouco mais cedo. Acho que nós começamos 9 horas mesmo, né? A gente já está terminando aqui desse processo. O pontapé inicial, que foi a Revolução Industrial, começou com aquelas profundas transformações, né? Econômica e tal. Eu queria fazer outra pergunta, mas vamos ver. Eu fiz uma pergunta a vocês que eu já tinha feito. Vocês nem... só quem respondeu foi Iago e Vitor, né? Deixa eu ver se eu penso aqui mais outra pergunta para fazer para vocês. Então, não me vem nenhuma pergunta na cabeça. Não vem nenhuma pergunta. Pô, não tem pergunta, não. Tem, professor. Pensa um pouquinho aí que tem. Mas você só vai poder responder depois que sair a primeira nota. Eu não entendo disso, não. Vai tentar outra avaliação em você. Depois você... Sim, vamos lá. Olha, pelo amor de Deus, responda isso. Qual a diferença entre os conceitos de trabalho e emprego? Facinho, velho. A intro do vídeo. Geberton, deixa a galera responder. Gente, estava no vídeo. Teve um vídeo, vocês assistiram o vídeo. Qual a diferença entre trabalho e emprego? Calma, gente, isso. Calma. Vá lapidando essa aí, sua resposta está no caminho certo. Vá lapidando. Bora. Abre o microfone, velho. Eu coloquei rapidinho assim, professor.
Não é isso, não? Não. Eu tinha visto... O emprego. Posso falar? À vontade. Vou tentar. Ó, o emprego ele é uma forma das pessoas obter renda. Já o trabalho, ele está mais ligado à questão de realização profissional e objetivos. É isso? Não. Apoio errei. Gente, tá duvidando daquele. E nem Vitor e Iago podem responder mais, viu? Nenhum nem outro. Geberton, Renata, Vitor e Iago. Código de trabalho e emprego, gente, por favor. Tava no vídeo, vai, preste. Aí vocês, eu não sei o que vocês fazem. Você não presta atenção na aula, não. Chegando à conclusão que você não presta atenção mesmo na minha aula. Bora! Vale 1 ponto essa pergunta, 1 ponto. Bora, gente. Espera mais 2 minutos. Chega 8h50, já foi, viu? E aí você pode pesquisar na internet aí, né? Mas você não vai ler o que você está aí na internet, não. Vocês vão ler, explicar, e vocês explicam com a própria palavra, né? Não, gente. Vai, elabora isso aí. 1 minuto. Ele vai aceitar a resposta de quem abrisse o microfone. Não, gente. Modificação da natureza. Mas também é modificação da natureza, né? Mas não é isso. Emprego, uma ocupação. Vou fazer uma atividade discursiva para vocês, viu? Tá acabando o tempo, viu? Pronto, gente. Eu devia tirar 3 décimos de todo mundo que não responde. Não. Para ver se você responde alguma coisa. Bianca, responde aí, Bianca. Diga que é, Bianca. Última. Olha, eu tentei, viu? Eu tentei, juro que eu tentei. Bianca, olha. Nossa, Laís, que você tem capacidade, Laís. Bianca, abre o microfone. Fala alguma coisa. 2 pontos, vai querer? Não? Claudilene. Professor, professor, o emprego é o congelamento, né, das atividades, e o trabalho é a modificação, né, enfim, ele modifica a natureza, né? Eu lembro mais ou menos do início do vídeo. Mayra. Eu tinha feito a anotação, mas tipo, não é tão concreto assim. Zenierson, né? Luana. Mas olha que Bianca, olha como Bianca falou. Para errar é melhor ficar calada, mas vocês participando, falando, etc. Quando você tem alguma atividade, faltou algum ponto, faltou algum décimo, a participação nessa sala de aula vai ser de fundamental importância para passar. Você fala, não vou participar não, porque eu tenho medo de errar. Aí, quando tiver alguma coisa, quando você não tiver a média suficiente, falar, quem é essa aluna? A fulana, Bianca, Sidney, Geberton, Mikkel. Não participava na aula, não. Mas teve sentido, professor, mais ou menos o que eu falei ou não? Vamos lá. Não, mais ou menos. Eu vou dar. Olha,
Jean Gleison ganhou, vou dar 0,10, ia dar 0,25, mas 0,10, porque ele tentou mesmo, se esforçou. Tem, professor? O trabalho, o que o Bi falou? O trabalho é atividade. O trabalho é atividade, a relação entre o homem E natureza. e a natureza para a produção de objetos que satisfaçam as necessidades humanas. O trabalho é uma atividade que ela vai existir independentemente das particularidades dos modos de produção. Emprego é como esse trabalho ele existe na sociedade capitalista. É uma burocrática, né, professor? Vamos dizer assim. Não, pode ser, mas não é burocracia, não tem nada, é mais a discussão, é mais de ver, mas também não tem muita coisa a ver com essa discussão que a gente está fazendo, não. Todo emprego é trabalho? É. Mas em todo trabalho é emprego. Toda relação de trabalho escrava, relações escravas de produção, são trabalhos, mas não o inverso. Então, o trabalho é tanto as relações de servos, quanto as relações de escravo, quanto o trabalho assalariado, o emprego, quanto aos tipos de relações que se caracterizam pela relação entre o homem e a natureza, pela transformação da natureza por homem para a produção de objetos para satisfação de necessidades humanas. Vai existir antes do capitalismo, o trabalho existia antes do feudalismo, existia antes do escravismo, existia no comunismo primitivo, nos primórdios, existia. Vai existir depois do capitalismo? Vai. O trabalho livre, vamos dizer assim, o que Marx chama de trabalho livremente, dos trabalhadores livremente associados, vai continuar existindo. Tá? Então, essa atividade mais ampla, uma atividade, vamos dizer assim, transhistórica, né? Uma necessidade da humanidade. Só vai deixar de existir trabalho, dentro dessa perspectiva, óbvio, quando o planeta Terra for destruído, acabar e não existir mais humanidade. Aí, ou a humanidade desaparecer da face da Terra, não vai existir mais trabalho. Mas enquanto houver a humanidade, dentro dessa definição de trabalho, vai existir, dentro dessa definição do trabalho, vai existir essa atividade. Tá? Mas é isso. O emprego é essa forma do trabalho dentro do capitalismo. Então, é como se o trabalho fosse um conceito mais genérico, você bota assim, trabalho, conceito mais genérico, emprego, um conceito mais particular, vinculada à sociedade capitalista. Ponto. Não existe emprego fora da realidade do capitalismo. Não existe emprego na tribo indígena. Pronto. Não existe emprego na tribo indígena. Os índios trabalham, mas não mediado pelo emprego. Mas não há essa exploração. Existia emprego na Roma antiga, na Grécia antiga, pelo menos enquanto forma em relação ao trabalho dominante, não. A forma de trabalho dominante era justamente o trabalho escravo. Então, o emprego é daqui. Só existe emprego? Não, existe trabalho análogo ao escravo. A gente vê por outro, existe outro tipo de relações e tal, mas a relação predominante de trabalho é emprego. Então, trabalho, conceito mais genérico, emprego, conceito particular à sociedade capitalista. Tá certo? Então, gente, eu fiz duas perguntas, uma que Jefferson já tinha me respondido, fiz outra pergunta que tinha acabado do vídeo. Então, gente, vamos prestar mais atenção nessas exposições, nesses vídeos, para vocês aprenderem ganhando pontinho, né? Participarem da aula, dona Bianca, né? E a próxima, vou logo falando. Próxima atividade, eu vou fazer uma atividade discursiva. Então, vocês trabalhem
a massa encefálica de vocês, para vocês argumentarem, construírem uma lógica argumentativa, tal. Vai ser discursiva, viu, gente? Tá certo? Preste atenção, galera. Vamos prestar atenção mais para vocês serem ajudados ou ajudadas. Tá certo? Então, nessa aula, Iago ganhou 25, 0,25. Vitor ganhou 0,25 e Jandy Gleison ganhou 0,10. Parabéns aos três. Né? E que deixa triste é que nenhuma menina respondeu, nenhuma menina ganhou. Hoje. Né? No outro foi Renata, mas agora não foi. Então, vai ficar para a próxima aula, viu, gente? Vou passar material para vocês da próxima aula já. Vou passar essa segunda atividade, né? E tenham uma boa quinta, bom final de quinta, uma boa sexta, aí em terras paraibanas, um bom final de semana. Quem trabalha, bom trabalho. Quem trabalha, estuda, bom trabalho. Quem trabalha, estuda para ir. Bom trabalho para quem trabalha também. Para quem não trabalha, somente bom estudo, mas acho que quase todos vocês aí trabalham e estudam, né? Então, bom trabalho, bom estudo para vocês, né? Bom final de semana, acho que alguns de vocês já se vacinaram, né? Sei, né? Não sei como está aí no Brasil, né? Se não se vacinaram, provavelmente vai estar chegando perto da vacina, mas mesmo com a primeira dose, se cuidem, viu? Que ela produz proteção depois de um certo tempo, né? Mas, como você sabe, a vacina, a maior proteção se dá com as 2 doses e não impede nós de adquirirmos a maldita da Covid e transmitir para outras pessoas, né? Então, cuidem-se. Até a próxima. Boa noite. Valeu, gente. Até a próxima.